E agora, diante dessa informação, então, nós temos aqui um parente de Moisés. Aqui? Tutmós III, um Ah, parente sim, de por isso Moisés. nós temos aqui. Eu falei, qual dos... O Rodrigo, Eu tô assim, qual parente de Moisés que nessa nós mão temos aqui, aqui? Comenta a genealogia aí. Puxa. Eu tô tentando puxar aqui. olha a cara de egípcio dele. Os egípcios aqui. Então a gente tem um parente de Moisés. Parente assim, não sanguíneo. Não sanguíneo, tudo bem, mas um Um parente distante, porque na alguém verdade... que conviveu. Conviveu, exatamente, porque ele, na verdade, é enteado da madrasta de Moisés. Sim. Então um parentesco mais social do que Qualquer outra sanguíneo. coisa. Mas então, por isso, talvez quando Moisés volta, então agora ele vem falar com o faraó e vem conversar com o faraó pedindo para que o povo fosse libertado. Talvez seja por isso, então, que o faraó, por exemplo, que o faraó podia ter mandado matar Moisés. Sim. Podia ter mandado prender Moisés. Podia ter acabado com a vida de Moisés, mas o faraó, ele não faz isso. Talvez por conta dessa possível amizade que eles teriam. Não acredito que foi por causa da amizade, não. Se você olhar assim, apenas do ponto de vista analítico, provavelmente sim. Mas pelas ações com a época, não. Ele tinha medo de Moisés. Qual medo? Lembra o lance do cajado? Sim. Havia uma coisa na cultura egípcia, o seguinte. Durante a noite, era o período mais trágico para os egípcios. Porque eles acreditavam o seguinte, o sol era uma das principais divindades deles depois da morte de Osíris. Sim, o deus Osíris morreu. Ele morre esquartejado e ele fica vivendo apenas no mundo dos mortos. Quem assume o trono das divindades, o trono do panteão no mundo dos vivos é o filho de Osíris, Horus. E Horus é o deus Sol. Só que o Sol ele é representado de 3 maneiras. Como Ra, como Horus e como Khepri. E ele tem 3 símbolos. O Horus é um falcão, o Ra é o próprio Sol no céu e o Khepri é aquele besouro. Tá. Então não tem aquele besouro que rola um bolota de fezes assim? Ele tira as fezes de um buraco, ele vai rolando a bolota de fezes, não sei se você já viu no Animal Planet. Já vi. E ele joga a bolota de fezes do outro lado. Os egípcios ficavam vendo aquilo e eles imaginavam que o sol no céu era quando o Khepri pegava aquela bolota do sol, do Ra, e jogava até do outro lado, até ele virar o Horus. Aí o que acontece? Quando ele tira o sol do buraco e rola no céu, tá tudo bem, tá tudo às claras, porque o império das trevas, os deuses das trevas, eles têm medo da luz, da iluminação. Aí, quando o sol desce, a humanidade fica desprotegida. Sabe por quê? Porque agora o sol vai passar lá por baixo, na barca solar. Então imagina que essa mesa aqui é como se fosse a Terra. Sim. O sol saiu de lá na barca solar, rolado pelo Khepri, Pelo besouro. pelo besouro. Quando ele vai se pôr no horizonte, agora ele vai fazer o processo lá embaixo. Ele entra na barca solar. Aí, na barca solar, ele entra na forma de Horus. Só que lá embaixo, todos os deuses agora têm que juntar forças para lutar contra a grande serpente do mal, Apófis. Apófis era uma divindade tão diabólica, se os egípcios tivessem uma ideia de Lúcifer, seria Apófis. Entendi. Porque havia deuses demoníacos, havia deuses bons e havia Apófis. Apófis era tão terrível, que ela era proibida, era a única divindade que era proibida de ser adorada. Ninguém podia adorar Apófis, ninguém podia ter uma imagem nela, nada. E durante esse momento em que o sol passava aqui, era quando todos os deuses se juntavam na barca solar para lutar contra a Apófis e matar a Apófis. Porque se eles não matam a Apófis, ela impede o sol de nascer e a humanidade está condenada ao caos. Então, na ideia deles, todas as noites acontecia essa guerra. Todas as noites acontecia essa guerra. Então, o que acontecia? Os magos de Faraó faziam sempre, durante a noite, turnos de ficar a noite toda fazendo mandinga. Você entendeu? Por exemplo, eles faziam Apófis de argila, jogavam no chão e batiam no pé e quebravam, faziam um monte de coisa lá e tudo e tal. E o faraó tinha que participar muitas vezes. Era tipo uma malhação de Judas. Exatamente. E o faraó tinha que participar, porque ele era Então era duro ser faraó. Era autoridade. Autoridade. E aí o que acontece? Eles tinham aquelas cajados, lá no Museu do NASP até tem um desenho disso. Alguns magos de faraó
tinham o cajado em forma de cobrinha. Em forma de cobra. Que era com o cajado em forma de cobra que ele dominava a Reca, que era a magia. Então eles faziam isso a noite toda. Entendi. Quando Moisés chega e o primeiro ato dele é jogar o cajado no chão e ele virar uma serpente, o faraó ficou com medo da magia de Moisés e por uma razão. Em vários textos das pirâmides, que são inscrições egípcias, fala o seguinte: a mágica mais forte engole a mágica mais fraca. Mágica para eles não é o sentido de mágica que a gente tem do circo, que o cara faz um truque, Sim. nem aquele sentido. A magia para eles era uma questão muito mística. A Reca. Algo Era uma sobrenatural, divindade. A realmente. Reca é uma divindade, ela tem até o formato de uma cobra. E a Reca, ela é mais fraca quando ela é engolida por outra. Então, aquele negócio de Moisés jogar o cajado no chão e ele virar serpente, Moisés tinha poder. Uau, Deus está falando a interessante. linguagem deles todinha. Que legal. Deus está falando a linguagem deles todinha. Aí, quando os magos desesperados vêm, jogam também, e através de ilusionismo ou arte satânica, Sim. a deles começa, e Deus faz com que o cajado de Moisés engula as outras serpentes. Você pegar os textos das pirâmides, que eu conto aqui no livro, você vai ver que é precisamente isso. Ele engoliu. Então, ali, ele viu que Moisés tinha um poder maior. O faraó falou, ferrou. Ferrou. Eu não posso Caiu mexer minha com esse casa. cara. Eu não posso mexer com esse cara. Eu não posso mexer com esse cara, eu não posso mexer. Aí você Bem na imagina... divindade que eles tinham muito medo, que era a serpente. Exatamente. Moisés está com um poder muito grande. Então, é aquele negócio. Ele não fez nada contra Moisés pelo mesmo motivo que os filisteus não mataram Davi quando ele fingiu de louco. Sim. Porque a loucura, na compreensão da época, tá, gente? Não da de hoje. Sim. Na compreensão da época, a loucura seria uma espécie de possessão demoníaca. Repito, na compreensão de da Davi. época. Não estou falando hoje que o louco é um possesso. Sim. Então, se você mata um louco, se você bate no louco, faz qualquer coisa contra o louco, o demônio que está nele pode pular para você. Davi sabia disso. Por isso que ele fingiu de louco. Então, da mesma maneira, Ele Moisés. é espertão, Moisés tinha uma magia com ele. Se você faz alguma coisa contra Moisés, a Reca de Moisés pode vingar. Então, não vou fazer. Aí você imagina quando naquela praga Moisés fez o sol escurecer. O desespero que foi. Não, eu acredito que na cabeça do faraó ele já pensou, amanhã o sol não vai nascer. Exatamente. E um dia não nasceu mesmo, quando as pragas foi a escuridão. Meu